Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Na semana passada, nós, dentro da reflexão do primeiro parágrafo, nós meditamos sobre a unicidade de Deus. Creio em um só Deus. E hoje nós ainda vamos permanecer dentro do primeiro parágrafo, pensando sobre a revelação do nome de Deus. Na história da salvação, existe um momento em que Deus revelou a Israel o seu nome. O nome, ele exprime a essência, a identidade da pessoa, aquilo que a pessoa é, ou o sentido da sua vida. E Deus também tem um nome. Ele não é uma força anônima. Para nós cristãos não existe essa ideia de que eu acredito numa força maior, eu acredito num ser superior. Para nós, Deus, ele tem uma identidade pessoal. E quando ele revela o seu nome, ele está se dando a conhecer aos homens. Ou seja, de certa maneira, ele está se entregando a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Ao longo da história da salvação, Deus revelou progressivamente ao seu povo e com diversos nomes. Mas é a revelação do nome divino, feita a Moisés, naquele episódio da manifestação da sarça ardente, um pouco antes do povo hebreu sair do Egito e de Deus estabelecer a aliança no Sinai, que se tornou a revelação fundamental tanto para a antiga aliança quanto para a nova aliança, também para nós cristãos. Como que acontece, né? Deus, lá no meio do deserto, ele chamou Moisés no meio de uma sarça, um arbusto que queimava sem se consumir. E ele disse a Moisés, como nós vemos lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 6, Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, ele se apresenta como o Deus dos pais. Aquele mesmo Deus que tinha guiado os patriarcas nas suas peregrinações, é esse Deus que agora se mostra a Moisés. Ele é o Deus fiel e compassivo, que se lembra deles, se lembra das promessas que ele fez a eles. E agora, vendo o sofrimento do seu povo na escravidão do Egito, ele vem para libertar os descendentes dos patriarcas e conduzi-los à terra que ele tinha prometido também a seus pais. Então ele é o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazê-lo, e que colocará sua onipotência em ação a serviço desse projeto. O relato que nós encontramos no terceiro capítulo do livro do Êxodo, nos versículos 13 ao 15, ele diz assim: Moisés disse a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu direi? E Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que é. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou até vós. Este é o meu nome para sempre, e esta será a minha lembrança de geração em geração. Ao revelar seu nome misterioso de Javé, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou, Deus está declarando quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. Mas esse nome divino, eu sou, é um nome misterioso, da mesma maneira como Deus também é mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome que é revelado e ao mesmo tempo como que a recusa de um nome. E é por isso mesmo que esse nome exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é, já que Deus, ele está acima de tudo o que nós podemos compreender ou dizer. Ele é o Deus escondido, como nos diz o profeta Isaías. O seu nome é inefável, mas ele é também um Deus que se faz próximo
dos homens, ou o Deus que se faz próximo dos homens. Quando Deus revela seu nome, ele revela ao mesmo tempo a sua fidelidade, que é de sempre e para sempre, válida tanto para o passado, como quando ele diz, eu sou o Deus dos teus pais, como também para o futuro, quando ele diz, eu estarei contigo. Deus, que revela seu nome como eu sou, se revela como o Deus que está sempre presente junto do seu povo para salvá-lo. Diante dessa presença atraente e misteriosa de Deus, o ser humano reconhece a sua pequenez. Nós vemos ali que, nessa mesma cena da sarça ardente, Moisés ele tira as sandálias para se aproximar do arbusto, ele cobre o seu rosto diante da santidade de Deus. Moisés tem essa reverência para com o sagrado. Ou nós vamos ver essa reverência não apenas na figura de Moisés, mas muitas vezes para frente na escritura sagrada, como quando Deus se manifesta a Isaías, né? Isaías exclama, ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, né? Profecia de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Ou também Simão Pedro vai fazer a mesma coisa diante de Jesus, né? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Mas é justamente porque Deus é santo que ele pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. E a Escritura vai dar testemunho disso, né? Nós temos lá a profecia de Oséias que diz, não executarei o ardor da minha ira, porque sou Deus e não um homem, eu sou santo no meio de ti. Também o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, né, no capítulo 3, versículos 19 a 20, diante dele tranquilizaremos nosso coração se nosso coração nos acusa, porque Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia o seu nome. Quando eles estão lendo a Escritura Sagrada e encontram lá a palavra, nós dizemos Javé, né, o nome revelado de Deus, eles o substituem por um título divino. Mais especificamente, eles substituem por Senhor, que se diz no hebraico Adonai, né, ou em grego Kyrios. E é interessante notar que é com esse título que será depois aclamada a divindade de Jesus, né, quando nós dizemos Jesus é o Senhor. Então nós estamos atestando que Jesus é o nosso Deus. Esse mesmo Deus tão santo que revelou o seu nome, a sua fidelidade, é um Deus que também revela que ele é rico em misericórdia. E a riqueza da sua misericórdia chega até o ponto dele dar o seu próprio Filho. Quando ele vem nos libertar do pecado, Jesus ele revela também que ele traz o nome divino. No Evangelho de São João, Jesus faz aquela afirmação: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Ou seja, ele está se atribuindo o nome de Deus. Ao longo dos séculos, a fé de Israel ela pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há deuses. Deus ele está para além da história, Deus está para além do mundo. Foi ele quem fez o céu e a terra, todas as coisas que vêm, que vão, que aparecem, desaparecem, mas ele mesmo permanece. Nele, como nos diz o apóstolo São Tiago, não há mudança nem sombra de variação. Ele é aquele que é desde sempre para sempre, e é assim que ele permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. A revelação do nome inefável, eu sou aquele que sou, ela contém em si a verdade de que só Deus é. E é nesse sentido que a tradição da Igreja compreendeu o nome divino como uma afirmação de que Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição. Ele não tem origem, ele não tem fim. Ao passo que todas as criaturas receberam dele tanto o ser quanto o ter. Só Deus é o seu próprio ser, só Deus é por si mesmo tudo aquilo que ele é. Nós vamos continuar a reflexão ainda sobre o nome de Deus,
o que nós estamos dizendo quando nós dizemos que cremos em Deus no nosso próximo encontro.